E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos reagir à entrevista coletiva de Thiago Carpini após o Bavi 500 de ontem, tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu tô vendo o vídeo aqui pela TV Vitória, então é isso, vamos lá. Coletiva de imprensa, professor Thiago Carpini, após o empate, primeiro clássico do ano, válido pelo Campeonato Baiano. Professor, um jogo muito pegado, mais posse de bola para o Bahia durante o primeiro tempo. As coisas se equilibraram um pouco a partir das mudanças. Foi a escalação inicial ideal? O senhor se arrepende de ter escalado esse time? Como o senhor vê a escalação e também os erros desse primeiro tempo? Bom, boa noite. Primeiro que eu não me arrependo de nada do que eu faço, né? Resposta típica de Carpini, né? Resposta típica de Carpini. A gente sabe que ele nunca vai chegar e vai falar, não, errei aqui e isso aqui. Mas eu não acho que o time em si foi ruim a escalação, tá bom? Empatou um jogo difícil na casa do adversário. É uma das equipes com maior poder econômico de investimento na competição. A gente vem se ajustando, é o nosso início de temporada. Somos o líder da competição, estamos invicto na temporada, então tem muita coisa para a gente poder falar em arrependimento, né? Por mais que as coisas no primeiro tempo não tenham acontecido como nós planejamos, claro, o Bahia teve sim um volume maior, mas também sem efetividade, tanto é que acabou 0-0. Mas eu acho que talvez a chance mais clara tenha sido do Fábio, né? Eu não acho que seria isso tão sem efetividade assim. Eu acho que o Bahia errou sim alguns lances, tá certo? Mas que no primeiro tempo anulou o Vitória. Teve momentos que a gente via que o adversário tinha 70% de posse de bola, né? O Vitória realmente no primeiro tempo jogou muito mal, para mim os piores 45 minutos iniciais do Vitória esse ano. Tivemos aí mais uma ou duas oportunidades. E no segundo tempo as coisas se igualaram, o jogo ficou um pouco mais equilibrado. Eu acho que algumas tomadas de decisões, coisas serem ajustadas. Daí a falar em arrependimento, eu acho que está bem distante, né? Nós estamos num processo de construção, reconstrução, entendimento de tudo que nós temos, rodando equipe, tentando atingir ainda melhor o ápice físico e dentro disso entregando resultado. Então, está tudo dentro do esperado. Acho que a responsabilidade maior em fazer o que foi feito no primeiro tempo, essa pressão inicial e buscar a vitória, sem dúvida jogando em casa era do adversário. Pode ter certeza que no Barradão, talvez você me faça essa pergunta de maneira diferente, porque o mando de campo, isso pesa muito, pelo menos para o início da partida. Carpini, boa noite. Um jogo dificílimo, Vitória enfrentou dificuldades e segurou a onda, com o Lucas Arcanjo tendo uma atuação muito destacada. Uma pausa para elogiar Arcanjo, que realmente no dia de ontem, se alguém tinha dúvidas que ele conseguia, né, ser titular em clássico, que ele realmente estava aqui 100%, eu acho que essa dúvida foi sanada na hora, porque a gente só terminou o jogo empatado por conta de Arcanjo. Ah, mas não sei o que lá, o goleiro é pra isso. Sim, mas o que Arcanjo fez ontem foi fora do normal, tá bom? Arcanjo jogou muito bem ontem, fez defesas pontuais, foi sensacional, tá? Não tenho o que falar de Arcanjo ontem. Queria que você comentasse a atuação de um goleiro cria da base, que sofreu em dado momento na sua passagem, mas que hoje se mostra firme e titular da Meta Rubro-Negra. Uma grande partida, firme sim, titular não. A gente ainda briga está em aberta, é uma cria da base, como você falou, já não é mais cria. Eu acho que ele fala isso de titular não por conta do Gabriel, né? Para criar aquela sombra de reserva ali com o Arcanjo, para criar aquela disputa que ano passado não teve, então é extremamente importante a gente ter essa disputa por um goleiro titular. Da base já é um homem formado, né? Tanto é que desperta interesse de outros clubes, já não tem mais esse protecionismo de ser da base, isso não existe no Vitória. Então, titular não, um bom goleiro que está reconquistando, não, segue consolidando o espaço que ele buscou ano passado. Hoje nós temos o Alexandre, a chegada do Gabriel, tudo em aberto, né? Então, nós ainda vamos entender o que nós temos, como eu falei, em todos os aspectos, em todas as posições, está tudo em aberto. Esse nível de competitividade vai ser sempre, ninguém está definido quem vai jogar, quem não vai, todo mundo tem que entregar isso diariamente nos treinamentos e nos jogos. Mas a partida dele hoje foi muito boa, fez intervenções determinantes, né? Assim como outros atletas também. Acho que principalmente no momento onde a equipe não se ajustou coletivamente, ele foi fundamental em alguns pontos.
Carpini, boa noite. Boa Melissa resposta. Lima, do BNews. Eu queria saber especificamente sobre a estratégia para o meio-campo, né? Você também utiliza o Willian Oliveira, o Ricardo Hiller ali, e hoje você optou por entrar com o Baralhas, que não tem tanta minutagem. Um adendo aqui que Baralhas fez seu segundo jogo e pra mim é titular absoluto, tá bom? Titular absoluto. Eu achei uma escolha interessante ali de Baralhas, Rato e o Ronald. Eu queria que você explicasse um pouco da estratégia de escolher esse trio. Ronald A gente tentar ficar um pouco mais com a bola, com o Rato e com o Ronald, né? A gente teria isso e um pouco mais de proteção com o Baralhas, buscar esse equilíbrio. O Ricardo Hiller na terça-feira ele sentiu um incômodo, o Dionísio fez uma partida de muito desgaste, o Willian Oliveira ficou acho que 5, 6 sessões de treino fora, então não reunia 100% em condições, então nós procuramos também escolher quem se encontrava numa melhor condição clínica, física, técnica, e a gente tentar equilibrar os setores, ter um pouco de controle de jogo. Intensidade Com é o outro Ronald nível. tem essa característica e o Baralhas, que é um cara de mais contenção para poder proteger um pouco mais. Em alguns momentos funcionou, em outros momentos eu acho que ainda são ajustes, né? E a culpa não é dos atletas, a culpa é a falta que nós temos de tempo para treinar, mas mostra a cada jogo a equipe tem uma evolução. Estou muito contente, principalmente com o segundo tempo, a energia, a intensidade, a maneira que nós suportamos o início do jogo. Acho que ali faltou algumas coisas que nós conversamos internamente, mas o segundo tempo teve uma postura um pouco melhor. E eu acho que nós ainda temos muito a evoluir, a melhorar, principalmente no nosso jogo. É uma equipe muito capacitada tecnicamente e pode produzir mais e vai produzir mais. Carpini, boa noite. Costa Filho da TV Bahia. Tendo essa sua última resposta como espelho, de primeiro e segundo tempo, já pensando em virar a chave. Terça-feira o Vitória recebe o Souza na Fonte Nova pela segunda rodada da Copa do Nordeste. É o primeiro jogo no Nordestão atuando em casa. Diante disso, como o torcedor do Vitória deve esperar o comportamento do time? Vai ser o Vitória do primeiro tempo ou do segundo tempo do Bavi? Olha, se a gente fizer o corte por isso, acho que o jogo ele envolve muitos fatores, né, que determinam para um jogo talvez mais precavido, um jogo mais truncado, um jogo de mais aberto e mais trocação. Acho que são algumas variáveis que a gente não controla. Pode ser o Vitória que fez 4 no último jogo, pode ser o Vitória que teve dificuldade com a Jacuipense. É o início de temporada, a oscilação ela faz parte do processo. Isso é verdade, né? Muitos jogadores ainda estão encontrando o ritmo. É claro que alguns estão realmente muito bem, mas outros que estavam muito bem não jogaram tão bem ontem, né? No caso de Wellington Rato, de Janderson, tudo bem que Janderson voltou ali depois de ter se machucado, só que eu concordo. Eu acho que o Vitória ainda, a maioria dos jogadores ainda está encontrando o ritmo, mas é um ano promissor para o Vitória, de verdade. Eu posso te assegurar que é o que nós vamos pensar naquilo que a gente tem de melhor, respeitando todos os processos, ainda pensando muito na minutagem, na parte física, né? Então, valorizar o ponto conquistado, né? O adversário é muito difícil aqui, jogando fora de casa, toda a atmosfera contra, e o que eles vão receber lá no Barradão também vai ser da mesma maneira, e aí talvez seja um outro cenário. Quanto mais passar o tempo, as semanas, os jogos, a gente vai se ajustando cada vez mais. É importante valorizar que não fizemos o gol, não fomos uma equipe onde criamos assim tantas possibilidades como a gente vinha criando nos últimos jogos, mas também não sofremos o gol. O Vitória realmente no primeiro tempo inteiro estava ali estancando o sangramento, na minha opinião. Quando eu fiz a análise do jogo, a palavra que eu utilizei foi essa, estancando o sangramento. E no segundo tempo conseguiu respirar um pouco, mas depois de algumas alterações do Bahia, o Vitória realmente voltou a sofrer bastante. E a gente falava que o Vitória teria que suportar aquele sofrimento inicial, só que o Vitória teve que suportar o tempo inteiro, tá bom? O Vitória perdeu algumas chances de gol, inclusive com o Fabri, que o Carpini cita, que realmente mudariam o jogo. Aquela jogada do Ronald que ele chega, joga ele por cobertura, que ele tenta bater colocado. Se aquela bola entra, por exemplo, mudaria o jogo. Mas a gente não pode ficar se apegando ao si, porque o si não existe, né? Então, valorizar isso é importante. Não ganhou, não perde, né? E seguimos a nossa caminhada. Aliás, nas últimas 17 ou 16 partidas a gente só perdeu um, né? E é isso, 11 jogos invictos. Isso é muito importante, tá bom? Tudo bem que a gente não venceu todos,
mas estamos a 11 jogos sem perder. E ajustando o que precisa ser ajustado. Carpini, você no segundo tempo você tirou o Rato, mas eu queria que você falasse desse jogador. Porque quando você não tinha Mateuzinho, você usava ele com aquele meia, criador, jogando mais por dentro. E eu queria que você falasse da atuação dele hoje. Ele sentiu um pouco de dificuldade ali no primeiro tempo, que fez também você mudar? Não, eu acho que a dificuldade ela foi coletiva, né? E quando a gente não conseguiu encaixar nosso melhor jogo, aí acabou dificultando as peças individualmente, né? O Mosquito ele foi pouco abastecido, né? A gente sustentou pouco a bola, o Rato se sacrificou muito mais para marcar do que para jogar, se desgastou muito mais assim. Então talvez isso não tenha funcionado mesmo porque foi uma formação que nós repetimos, que ele fez no último jogo, inclusive aqui, jogando um pouco mais por dentro. No segundo tempo já consegui ver um pouquinho ele e o Matheus junto, um pouco mais aberto, eles tendo liberdade para fazer essa troca o tempo todo. Acho que em outras condições, né, no melhor cenário físico e no decorrer da competição, talvez seja uma situação também interessante. Vai ser um time que vai conseguir ele por aquele setor reter muita bola, ter muita produtividade ofensiva, né? Então nós precisamos dentro disso equilibrar os comportamentos sem a bola, para a gente poder encontrar dentro de cada jogo o que nós temos de ideal. Ele falou aí, né, de que prejudicou individualmente, só que eu acho que nós tivemos alguns destaques, né, como o Lucas Arcanjo, como o Wagner Leonardo, que realmente pegou ali, fez a sua função muito bem feita e ainda fez a função do Hugo, que jogou mal ontem, muito bem feita também, cobrindo ali boa parte da lateral. A gente teve o Ronald, que muitas vezes estava correndo por dois. A gente comenta, eu vi alguns comentários até falando que parecia que ele tinha 2 pulmões porque ele estava correndo muito. Temos o Baralhas, que já chegou, como eu disse, de segundo jogo, mas já está muito identificado, acredita no projeto pelo que ele demonstra ali e está com muita vontade de jogar. Só que, como se isso não bastasse, ele ainda joga muita bola, tá bom? Então a gente tem esses aí, o Claudinho que entrou depois. Eu sei que eu falo bastante do Claudinho aqui, só que realmente o Claudinho, quando ele entrou no lugar do Cáceres, a função que ele tinha de marcação ali, ele conseguiu fazer bem feito e ainda conseguiu criar algumas jogadas, uma que quase resultou em gol. Então é isso, a gente tivemos essas ressalvas aí com alguns jogadores que precisa elogiar, a gente não pode só criticar todo mundo, né? Carpinho, boa noite. O lado esquerdo do Vitória apareceu pouco, né? Em alguns momentos você chegou no segundo tempo, colocou o Oswaldo, chegou a utilizar em determinado momento o Ronald Lopes ali para tentar suprir um pouquinho da falta de ofensividade ali pelo aquele lado esquerdo. Foi essa mesma a visão que você teve de povoar um pouquinho mais aquele lado com a presença do Ronald e até mesmo com o Oswaldo? A gente era um setor que vinha muito ajustado, né? E com a saída do Lucas a gente está agora ajustando o Hugo. E vai acontecer, ele já vem evoluindo a cada jogo, tem muito para entregar ainda. Né? Então ainda é um jogador que o Wagner e o Esteves estavam mais habituados ali, então eles conseguiam talvez essa produção ofensiva pelo tempo de convívio, isso é natural, então isso vai se ajustar. O Janderson começou por dentro, o Fabrício... Só parando aqui para falar, quando ele cita o Esteves, aí algumas pessoas falam, nossa, mas eu queria que o Esteves estivesse aí. Cara, eu também, tá? Eu queria que o Esteves tivesse ido pro Bavi. Eu não sei se eu comentei em outro vídeo, acho que não, mas que eu tinha até anotado que o Esteves, que o Carpini fala que o Esteves queria treinar e tudo mais, só que a informação que foi passada depois é que o Esteves sequer se apresentou para treinar. Então, o Hugo era o que a gente tinha, a gente teve que contar com o Hugo, mas óbvio, se você chegar e falar, João, você preferiria o Esteves naquele jogo? Claro, mas não temos mais o Esteves, a gente não pode contar com isso. Então, o que temos é o Hugo, e o Hugo jogou. Do lado que é a característica também que ele faz, esse cara de extremo, até esse período de Europa foi mais jogando por ali liga como 9, mas acho que ele não conseguiu ter tanta, nem a produtividade, porque como eu digo, o coletivo em alguns momentos não funcionou e prejudicou um pouco o individual, mas eu acho que defensivamente ele estava com um pouquinho de dúvida nesse encaixe defensivo, o Everton começou a flutuar muito nas costas dele, saltava quando tinha que esperar um pouquinho, quando tinha que saltar, ele estava sempre no timer um pouquinho equivocado. Isso é natural do início de temporada, do pouco tempo de treino. Invertiu um pouquinho ele o Janderson para ver se a gente conseguia ter essa profundidade. No final, talvez se fosse pelo critério de coerência, a gente poderia ter o Xavier, né, que é um pé aberto, um cara que vem fazendo gols, assistência, mas a responsabilidade talvez nesses jogos tem pesos diferentes. O Oswaldo tem um peso diferente, ele sabe, ele assume isso, então foi importante, entrou bem.
né? O Carlinhos para tentar dar um pouco de profundidade. E como nós iniciamos com o Mosquito, nós perdemos essa mexida para o segundo tempo. Então aquela coisa, né, de você ter escolhas para determinadas situações, mas você deixa de ter variação para uma mexida, mas isso a gente tem conseguido administrar bem com o que... Eu não vou comentar agora o fato do nosso 9 ter saído da função de 9 aos 15 minutos de jogo, tá bom? Depois a gente comenta sobre isso. Com o que a gente já tem no elenco, com os atletas que estão chegando, os que vão chegar, eu acho que o Vitória está num caminho interessante. Boa noite, Carpini, o Araújo, Bahia Notícias. A gente viu um Bavi muito tenso até no começo do jogo, várias confusões generalizadas e acho que inevitavelmente a arbitragem acaba virando uma pauta. O Caio Alexandre até no final do Bavi declarou a insatisfação dele com a arbitragem. Eu queria saber a sua opinião hoje e como você avaliou. Hoje foi boa, ele errou para os dois lados. Pô, Carpini, pera aí, pô. Thiago Carpini, a arbitragem foi boa, errou pros dois lados. Amigos, a arbitragem novamente foi péssima, só que assim, bem abaixo do esperado de ruim, tá bom? A expectativa já era ruim, ainda mais que não tem VAR, então a gente já sabia que qualquer situação pros dois lados poderia dar confusão. Só que o árbitro perdeu o controle da partida logo no início, então quando tinha que separar alguma coisa, ele não tinha mais credibilidade nenhuma. Antigamente só errava pra nós, hoje foi ótimo, errou pra todo mundo. Teve lances que favoreceu o Vitória, lances que favoreceu o adversário. Acho que um pouco equivocado. Logo no início ele poderia ter controlado melhor a partida. Deixa falar demais, deixa tumultuar e depois perde o controle do jogo. Então acho que, enfim, não vou mais ficar falando de arbitragem, daí vou ficar sendo chato. Mas acho que hoje a arbitragem foi boa, errou pra todo mundo. Eu não tinha assistido essa coletiva antes, então você pode ver que até o Carpini concorda com isso. Carpini, aqui tudo bem? Seguindo um pouquinho a onda sobre esse começo de jogo onde tiveram algumas confusões, deu para sentir que ambos os times, mas aqui vamos falar do Vitória, com os nervos um pouco à flor da pele. Você disse que o mando de campo realmente pesa isso, e no segundo tempo o Vitória é mais tranquilo, que jogou mais, teve a bola no pé, soube envolver o Bahia durante bons minutos na partida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa conversa no vestiário, sobre o que você pediu para os jogadores, até a entrada do Mateuzinho mesmo, qual foi a orientação para ele? Vou nem falar o que é que o Thiago Carpini gritou lá, as três palavras que ele gritou no vestiário, viu? Poder sustentar um pouco mais a bola, o Mateuzinho é um cara que faz muito isso, já que nós não conseguimos ter a profundidade com o Mosquito pelo conjunto coletivo. Com o Matheus e o Rato a gente poderia ter esse controle melhor do jogo, a gente entrar com mais jogadores no campo do Bahia, jogar um pouco mais entre as linhas. Acho que isso faltou no primeiro tempo para a gente poder ter um pouco mais da posse, desse controle que é muito a nossa característica, né? Jogando dentro e fora de casa, já vem um tempo que a gente tem um padrão e vem mostrando essa maneira de jogar, né? de ter calma, de ter equilíbrio, de circular, de rodar, de encontrar os espaços, as combinações. Eu acho que isso faltou um pouquinho por alguns ajustes, né? de posicionamento, e então acho que, como eu digo, o caminho é uma estrada longa e ainda muitos erros, acertos, mas muita coisa boa e produtiva, e a equipe vem produzindo. Então eu tô contente com a nossa caminhada até então, mas a gente tem muita consciência, todos nós, começando comigo, da necessidade de sempre melhorar e evoluir. Pois é, o Vitória no primeiro tempo não conseguiu criar chances claras. Eu tô falando isso no plural, tá bom? No plural. Não conseguiu criar chances claras de gol. E isso afetou bastante a moral do time, eu acho que no primeiro tempo. A moral do time não digo com o torcedor, digo entre os jogadores. E isso fez o rendimento do time cair um pouco. Porque estava só tomando tentativa, e não estava atacando ali do jeito que a gente esperava. É como eu disse, na minha opinião, o primeiro tempo do Vitória foi para estancar sangramento. Aqui, Carpini. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. No primeiro jogo da temporada eu te perguntei sobre o Ronald, né? O Ronald que chamou a atenção, mesmo naquele campo, por conta da chuva, estava ruim lá no Barradão. E até aqui, e até pelos comentários nas redes sociais depois desse Bavi 500, muito elogios sobre esse jogador. Por favor, mais uma vez, faça a avaliação sobre o Ronald no Vitória até aqui. Muito boa, muito boa. Muito boa. Eu gosto mais de valorizar o todo. E aí dentro do todo vão ter os protagonistas, né? Como o Lucas fez uma grande partida, o Ronald, em outro momento, em outro jogo, foi outro atleta e vai ser outro na próxima rodada.
fez o que se espera do Ronald. Ele precisa, é isso que a gente espera dele. Nós contratamos ele para jogar esse futebol que nós acompanhamos, a gente monitora, conheço o Ronald desde Fortaleza, foi um pedido nosso, do departamento lá que a gente faz todo o cuidado, essa análise, então não tem que enfatizar muito, estou muito contente com o que ele vem produzindo e precisa melhorar sempre, como todos nós, e é para isso que ele está aqui, para produzir mesmo, é o que a gente espera dele de todos os atletas. Eu acho que o Ronald e o Baralhas, eles são aqueles jogadores que a gente sempre pediu, né? Que identificados com a torcida, com as características que a torcida gosta, só que também que chegaram e jogam. Eles chegaram para jogar. Chegaram já, para mim, são titulares. A gente tem o Bruno Xavier também que chegou e que, já, se eu não me engano, já fez 2 gols. E não entendo muito bem, e também não vou entrar nisso porque eu não sou especialista nisso, do porquê o Bruno Xavier não jogou ontem, por exemplo. Não vou nem dizer titular, mas que ele não jogou ontem. Então eu queria realmente entender. Eita, que tá passando o carro do sonho agora. Então assim, eu queria realmente entender porque, se tem algum motivo ou se ele tá sendo só um pouco poupado. Mas eu acho que o Bruno Xavier deveria ter mais tempo também. Talvez ontem, por ser clássico, não sei. Acho que por isso também que o Claudinho não começou. Mas é isso. Vamos continuar. Carpini, boa noite. Hoje o Vitória teve teste, né, o primeiro de Série A da temporada, vamos dizer assim. E o sistema defensivo foi bem como um todo, né? E o que me chamou a atenção foi o fato dos zagueiros, né, especificamente, ter ganhado muito duelos 1 contra 1. Aí eu te pergunto, deu para notar um melhor entrosamento entre o sistema defensivo e o Bavi foi crucial para que esse entrosamento acontecesse? Não, foi mais uma etapa para que o entrosamento acontecesse, né? E vai acontecer gradativamente, jogo a jogo, e principalmente com pouco de treino que nós conseguimos fazer desse jogo do Bavi para essa semana. Nós conseguimos segurar alguns atletas e tentar equilibrar, trabalhar um pouco, dar um pouco mais de conteúdo, mas aí entra num outro ponto. Você tem um outro grupo que vai jogar e você não consegue fazer os treinos com o grupo todo, aí você vai preparar uma equipe, mas usando ali 8, 9 jogadores, então isso também gera uma dificuldade. E não foi só por conta da linha defensiva, mas porque ainda a gente vem rodando muito, o Claudinho, o Raul, né? O Hugo vem se adaptando à função, se adaptando ao Vitória, ao modelo de jogo, mas outros jogadores ali que ajudaram muito na contenção, no caso do Baralhas, do próprio Ronald, né? Que competiram muito, o Fabrício, né? Dentro de alguns ajustes táticos, que isso é normal, mas a competitividade foi muito boa e isso facilita o sistema defensivo. Carpini, dentro também lá no início eu te perguntei sobre a homogeneização do time. Você disse que ia sofrer um pouquinho para tentar equilibrar. Hoje, depois do Bavi, você já consegue enxergar essa homogeneização do time? Se já está começando, você fala assim, eu posso começar a exigir mais alguma coisa, eu posso começar a ir por um caminho diferente, porque aqui já tem o que eu quero. Já podemos dizer que, você já pode dizer que isso está acontecendo? Sim, com certeza. Acho que algumas situações já ficam bem claras na minha cabeça. Ainda não consegui colocar em prática tudo que eu penso, as peças que eu acredito ser o ideal talvez para um período da temporada, mesmo porque ainda nós vamos ter muita rotatividade para a quantidade de jogos, mas claro que a gente sempre busca ali os 11 que vão ter talvez uma minutagem maior. Então, dentro do que eu tenho acompanhado dessa caminhada até então, desses jogos, já tem algumas coisas já bem definidas, também de carências, também de necessidades de ajustes, né? Que aí cabe a nós da comissão e da formação ideal também. Acho que a gente já tem, o ponto de partida já é diferente de 20, 25 dias atrás. Com certeza. Eu acho que... Eu concordo com tudo que o Carpini falou. Não tem nem o que acrescentar aqui. Carpini, boa noite. Pegando o gancho da pergunta de Fábio, em outros momentos você já falou de aplicabilidade, da formatação de jogo e também das dificuldades em termos de viagem. E eu estava observando, tenho aqui até anotado, o último jogo do Vitória fora de Salvador foi no dia 22 contra o CRB. O próximo jogo do Vitória fora de Salvador será contra o Fortaleza, no dia 19. Então, treinamentos em Salvador, você vai ter esse tempo. Lógico que tem jogo muito próximo e o calendário a gente sabe que é sempre desgastante. Mas esse tempo permanecendo aqui na cidade de Salvador, gostaria que você falasse o quanto isso favorece a aplicabilidade do seu método de jogo. Favorece só a recuperação. Porque a aplicabilidade você não tem tempo, porque adianta você não viajar, mas não ter tempo de treinar. Você não viaja, mas tem jogo em casa, você tem que concentrar, na véspera do jogo você tem que controlar a carga. Nós fizemos hoje o jogo,
acho que foi o oitavo da temporada, sétimo, oitavo, não sei. Nós fizemos um jogo muito difícil no meio da semana, né, que acabou 1h da manhã, praticamente na quinta-feira. Quinta-feira à tarde eles se apresentaram para treinar. Imagina como esses caras se apresentaram. Na sexta-feira, 48 horas, que é o ápice do cansaço, nós tivemos que treinar mais um pouco e já era véspera do Bavi. Então, essa aplicabilidade não existe no futebol brasileiro. E eu me culpo por isso, porque isso eu não posso controlar, mas eu fico incomodado de não conseguir fazer tudo o que eu penso, dar mais informação, treinar mais. E da mesma maneira eu preciso só enaltecer o meu grupo, que mesmo com pouco treino, com conversa, com ajustes e com mudança, nós não repetimos uma formação em todos esses jogos. Não porque eu quero inventar, mas que é necessário, uma que a gente acredita em todos os atletas, no potencial coletivo, e a gente precisa rodar essa minutagem, mas dentro de tudo isso eles ainda têm entregue muita coisa boa, então eu preciso enaltecer e valorizar o grupo que o Vitória tem hoje. O calendário esse ano tá muito apertado, são 5 competições, né? A gente tem Baiano, Série A, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, eu falei Copa do Nordeste? Acho que falei, né? Tem Sul-Americana. Então, é um calendário muito apertado e que a gente já tá vendo aí um teste de como é que vai ser. Se saiu o ano todo, eu acho que por isso que a gente tem muitas opções. O pessoal fala, nossa, mas tem muita opção no meio campo. Cara, é essencial, porque o meio campo avança e o meio campo recua, tá bom? Eu acho que é muito, muito importante o que o Carpini tá fazendo agora de rodar, de ver todas as formações, todas as possibilidades possíveis, porque a gente vai precisar fazer isso em alguma hora no ano. No meio do ano, quando tiver Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, tá entendendo? Então, eu acho de verdade que o Carpini tá fazendo certo. Ele falou aí que ele não repetiu uma formação. Eu acho bacana. E ele falou anteriormente que ele já tem algumas noções sobre o time. Então, realmente, o ponto de partida já é diferente. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. E, bom, comenta também o que é que você achou do jogo. Se você viu algum destaque em específico de algum jogador. E é isso. Se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.